Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre a comemoração de aniversário. Nessa semana, meu filho recebeu um convite para participar de um aniversário e ele ficou sem graça, O que eu falo para essas pessoas, pai? Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer. Eu e a minha casa não participamos e não comemoramos aniversário. É claro que a intenção desse vídeo não é te convencer a fazer o mesmo, mas é ajudar a esclarecer o porquê que eu e a minha casa e muitos irmãos ao redor do mundo não participam dessa comemoração. O porquê disso. E peço que você respeite quem pensa assim. Se você pensa diferente, você tem a sua consciência diante de Deus. Permaneça nela. Mas eu e minha casa não participe, e eu quero te esclarecer o porquê. De antemão já adianto que eu não participo da instituição Testemunho de Jeová. Eu não participo, esclarecendo para quem tem ainda dúvida, eu não participo hoje de nenhum tipo de instituição conhecida. Eu não frequento nenhum lugar que nós aprendemos a chamar de igreja. Eu não sou contra e não prego contra quem participa. Eu apenas estou dizendo, esclarecendo que eu não participo, tá bom? Mas vamos falar sobre aniversário, é um assunto interessante, eu convido você a assistir até o final esse vídeo, tá bom? Vem comigo. A palavra aniversário vem do latim anniversarius, que significa algo que acontece todos os anos. Nos dias de Nosso Senhor, sabemos que os judeus não comemoravam aniversários, por se tratar de uma atitude de idolatria e culto a outros deuses, condição que se confirmava entre os apóstolos e cristãos primitivos, que da mesma forma também não o faziam. O que mudou somente a partir do IV e V século depois de Cristo, quando parte da Igreja Ocidental se associou ao poder do imperador romano e passou a comemorar o nascimento de Cristo no dia do Deus solar romano, o Sol Invictus, em 25 de dezembro. Alguns historiadores acreditam que esse costume remonta ao Antigo Egito, onde o povo celebrava a vinda do faraó, o Deus homem, entre eles, com atos de adoração, sacrifícios e oferendas. Os gregos celebravam o aniversário apenas de seus deuses. Já os romanos, além dos deuses, ampliaram isso ao imperador, que também era adorado como divindade, a seus familiares e aos senadores. Depois disso, com o tempo, o costume passou a reis e a outras autoridades, geralmente em festas idealizadas por eles mesmos, para que pudessem ser adorados por seus súditos, como no caso de Herodes, citado em Mateus 14, dia também da decapitação de João Batista. Aliás, os dois únicos aniversários citados em toda a Bíblia relatam uma condição semelhante. No outro, era o aniversário do faraó egípcio, em Gênesis capítulo 40, onde também um homem morreu. Com o passar dos séculos, os pagãos convertidos à força ao cristianismo passaram aos poucos a adotar o costume, mas de fato, foi apenas a partir do século XVIII que o costume se popularizou como uma festa infantil, quando os alemães começaram a celebrar as festas batizadas de Kinderfest. A simbologia presente nesses rituais de aniversário remontam à adoração pagã. O bolo em forma de lua com velas era comumente oferecido à deusa grega Ártemis, onde ao se oferecer o bolo se apagavam as velas fazendo pedidos, e então a fumaça das velas levariam esses pedidos na presença dos deuses. Também tripas de animais cheias de ar eram usadas como balões decorativos. Trocas de presentes e celebrações familiares, segundo a superstição pagã, afastavam os demônios dos aniversariantes. Bom, com esse breve relato, deve ter ficado claro para você que o ritual de aniversário é de fato uma adoração feita ao ser humano. Então, antigamente, isso era feito apenas ao faraó,
no Egito. Então era uma adoração, era um ato de adoração. Quando você vai na igreja hoje, você vai na sua instituição lá e diz que vai adorar Jesus Cristo, você não vai lá bater palma, você não vai lá cantar uma música para ele. E não é exatamente a mesma coisa que acontece no aniversário. Alguém se dispõe, ou algumas pessoas se dispõem a dedicar aquele dia a fazer um serviço religioso a uma pessoa. Fazem um bolo, decoram a casa, preparam presentes, para quando aquela pessoa chegar no meio deles, ser parabenizada. Agora eu te pergunto, parabenizada por quê? Nós sabemos que aquela pessoa não consegue acrescentar um único segundo à própria vida que Deus não queira. Portanto, o fato dela permanecer viva por mais um ano não é obra dela, é obra de Deus. Se a obra é de Deus, por que você está parabenizando ela? O que ela própria fez para permanecer viva por mais um ano? Se ela não sabe se hoje ela acorda e deita no mesmo dia? Se ela não vai perder a própria vida? Ela criou o Sol, ela criou a Terra. Quando a Terra gira durante um ano em torno do Sol, ou, para quem é terraplanista, o Sol gira em torno do eixo em volta da Terra por um ano, o que essa pessoa fez para isso? Ela fez com que o Sol se movesse, ou ela fez a Terra se mover em torno do Sol? Não. Ela simplesmente é um passageiro dessa espaçonave. Então, por que ela merece ser parabenizada por mais um ano de vida? Então você vê que não é só a questão religiosa, que não faz sentido. A simples verdade é que não há motivo para ela ser parabenizada por mais um ano de vida. Se você tivesse que dar parabéns a alguém ou agradecer a alguém por ela estar viva, seria a Deus e não a ela, mas não é isso que é feito. Então você vê que existe a questão religiosa, existe a questão de um ato de adoração, isso é idolatria, porque o único que pode e deve ser adorado perdão, é Deus. Quando você faz isso, você está adorando alguém. Isso é um ato de adoração. É assim que eu entendo, é assim que a minha casa entendeu. Quando eu fui atrás da informação, porque eu não tenho medo da informação, eu vou atrás dela. E quando eu encontrei essa informação, eu entendi, eu percebi que isso de fato é uma pura lógica, simples. Por que eu estou agradecendo uma pessoa por ela estar viva um ano? Então, isso não existia. Entenda você que nos dias do nosso Senhor, quando ele vivia na Terra, isso não existia. Os irmãos não faziam isso, porque não há sentido nenhum de parabenizar alguém por estar mais um ano vivo. Os irmãos agradeciam o que tinha acontecido com Jesus na sua morte, porque ele foi fiel até o fim. Aí sim era um ato dele, ele entregou a vida. Então os irmãos celebravam a morte dele pelo ato heróico que ele teve para nos conceder a graça de Deus do Espírito Santo. Isso é uma outra coisa. Agora, o fato dele ter vindo não foi vontade dele, foi vontade de Deus. O fato de você estar agora me assistindo e não estar morto, por exemplo, não é um ato seu, é um ato de Deus. Então, eu vou parabenizar você por estar mais um ano comigo, não faz o menor sentido. Você está entendendo a lógica do porquê que pessoas como eu não comemoram o aniversário e não participam disso? Não faz o menor sentido. Não tem o porquê de existir isso. E é um ato, principalmente, de adoração humana. É um serviço religioso. E eu não vou participar disso. Pois o único que merece ser adorado é Deus. Ninguém mais. Vou lembrar de uma passagem aqui que fala a respeito também do porquê que Deus exterminava os povos ao redor dos judeus. Para que eles não aprendessem isso. Em Deuteronômio, capítulo 20, do verso 16 ao 18, está assim. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Então, passagens como essa, existem várias passagens como essa, falando a respeito da separação que existia entre o ensino, as ordens, os mandamentos do nosso verdadeiro e único Deus vivo e o que as pessoas faziam nesses deuses imaginários que eles criavam. A forma que eles se relacionavam com esses deuses e o que eles praticavam na própria vida por causa desses ensinos desses deuses. E Deus sempre foi muito claro que deveria haver uma separação, a ponto de exterminar povos para que os judeus não aprendessem com eles essas práticas. Uma outra pergunta que eu te faço. Vamos supor que um pregador da época do Nosso Senhor, nos dias dos apóstolos, chegasse numa determinada reunião onde lá estava sendo praticado isso, e ele pregasse a verdade do Evangelho. O que seria o normal que acontecesse? Aquelas pessoas abandonariam aquela prática, porque era uma prática idólatra, contrária à vontade de Deus, contrária ao ensino deles,
Ou era o apóstolo que ia começar a comemorar junto com eles aquelas coisas? É a mesma coisa. Então, eu era pagão e eu tinha esse costume de todo mês ou todo ano ir lá no templo de Artemis oferecer o bolo. Esse ciclo de aniversário, vamos dizer assim, era feito. E eu tinha um costume na minha casa de receber as pessoas com presentes para que afastasse da minha vida os maus espíritos, os demônios. Ou seja, é um ato religioso, é um ato de superstição. Será que na hora que eu me tornasse cristão e aprendessem deles, dos judeus, porque eles eram judeus, esses ensinos, eu continuaria fazendo a mesma prática? Ou eu abandonaria? Ou eu mataria todos os povos pagãos dentro de mim? Você está entendendo a ideia? Não estou falando que é para você pegar uma arma e sair matando o pagão. É para você matar o paganismo dentro de você. Aí você me pergunta, mas está cheio de coisa aqui que é paganismo na nossa vida. Tem isso, tem aquilo. Tudo bem, meu irmão. O que é possível a você. O que não é possível não compete a você. Agora Deus analisa aquilo que você quer e deseja no seu coração ir contra ele, ou aquilo que de fato você não quer e repugna na sua vida. O fato é que este reino aqui é de Satanás. O reino do Senhor é outro. A qual nós devemos servir agora, já nessa vida, é uma escolha sua. Agora, você pode estar me assistindo e mesmo tendo contato com tudo isso, pensar na sua mente assim, eu não vejo problema nenhum. Isso é problema seu, meu irmão. Isso é com você. Eu vejo. Então, da mesma forma que eu não quero ir até a sua casa dizendo para você que você deve parar com essa conduta, não venha dizer para mim que eu devo parar com o meu pensamento. Respeite a opinião daqueles que pensam contrário a você, tá bom? Se você quer continuar comemorando, não sou eu que vou te julgar, você não faz isso nem por mim, nem por ninguém, você faz isso pelo seu Deus, não é isso? Então, o seu Deus tem mostrado para você verdades e você pode ou não ignorar. Então, cada um vai ser julgado pelo que pensa e pelo que faz. O motivo do vídeo é explicar o porquê que eu e a minha casa não comemoram. Se isso é verdade para você, se você se aprofundar nesse entendimento, a sua consciência também doer, você vai seguir o caminho que eu também resolvi seguir. Você vai parar com essa prática na sua vida. Se não doer, boa sorte, o caminho é seu. Eu só vou deixar um único capítulo aqui de Provérbios, capítulo 14. 2 versozinhos que devem chamar a nossa atenção. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. O outro verso logo depois é: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Esse é meu conselho para você. Paz na sua casa. A paz de Deus, não do mundo.